Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve processo penal, atuação da vítima e os limites da participação do assistente de acusação na persecução penal. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o assistente de acusação pode interpor recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita, ainda que parcialmente, a denúncia. Para o colegiado, o artigo 271 do Código de Processo Penal deve ser interpretado de forma mais ampla, permitindo uma atuação supletiva da vítima, especialmente quando há inércia do Ministério Público, desde que respeitados os limites da acusação. Para entender melhor a jurisprudência do STJ sobre o assunto, como vem tratando a atuação do assistente de acusação, os limites dessa participação e os impactos disso no sistema acusatório brasileiro, eu converso agora com o advogado especialista em direito penal, Anderson Costa. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago, muito obrigado. É uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar aqui contribuindo, e falando um pouquinho aí da importância do assistente da acusação, uma figura que para muita gente é ignorada, Muita gente, até no meio jurídico mesmo, alunos de direito, desconhecem o poder que o assistente da acusação tem dentro do processo penal. Então, uma alegria, uma honra muito grande poder ter a oportunidade de conversar aí com os nossos ouvintes a respeito dessa figura, desse instituto tão importante do processo penal. Começa explicando então, doutor Anderson, de forma geral, como que a jurisprudência brasileira tem evoluído aí no reconhecimento da atuação do assistente de acusação no processo penal. Perfeito. Inicialmente, a gente precisa lembrar que a legitimidade do assistente é conferida à vítima, que é a principal interessada, além do Estado, claro, na persecução penal. A vítima quer justiça. Então, apesar da ação ser pública e o titular ser o Ministério Público, o artigo 268 do Código de Processo Penal confere a possibilidade da vítima contratar um advogado, se ela não for advogada, aí esquecendo advogada, ela pode se habilitar nos autos, para atuar como assistente da acusação. E quando nós falamos em atuar como assistente, ela pode formular perguntas, ela pode propor provas, participar da audiência, inclusive interpor recursos. Quando a vítima falece, quando ela vem a morrer, em decorrência até mesmo da ação penal, da conduta criminal praticada contra ela, como, por exemplo, no homicídio, no feminicídio, vicaricídio, entre outros, esse poder é extensivo ao cônjuge, se ela não for casada, mas tiver união estável, companheiro ou companheira, ascendentes, descendentes e irmãos. Esse rol ele é taxativo e ele segue essa sequência, ele é sucessivo. Então, essas pessoas também têm o poder de se habilitar para acompanhar e praticar atos no processo. A jurisprudência ela tem reconhecido a participação cada vez mais ativa do assistente da acusação. Inclusive, o STF, através da súmula 448, deixa muito claro que o assistente da acusação tem um prazo para poder recorrer supletivamente, ou seja, o Ministério Público não fez, o assistente tem esse poder. Então, isso demonstra que a jurisprudência e o direito como geral, ele tem deixado um aberto bastante importante para o assistente, afinal de contas é a pessoa ali que quer que a justiça seja feita, luta ali por um provimento jurisdicional. Então, a jurisprudência cada vez mais tem permitido um papel de importância do assistente da acusação no cenário processual. Doutor Anderson, o STJ já vinha admitindo uma participação mais ativa aí do assistente de acusação em diferentes fases do processo, ou não? Essa tendência, ela representa uma mudança estrutural no sistema acusatório? Na verdade, o sistema acusatório mesmo, ele só passou a ser reconhecido a partir de 2019 com o pacote anticrime, Até então, havia uma grande discussão a respeito do sistema ser misto, inclusive com grandes poderes ao juiz para poder limitar a atuação do assistente da acusação. Então, a partir disso, com o reconhecimento do sistema acusatório, com ampliação do poder da acusação, a jurisprudência do STJ ela tem se movimentado, sim, no sentido de reconhecer ativamente a importância do assistente, reconhecer a legitimidade para praticar os atos, para buscar a persecução penal e não se conformar com a atuação do MP como regra absoluta.
quer dizer que os tribunais têm conferido, sim, o poder ao assistente para buscar a persecução penal, ainda que o Ministério Público se mantenha inerte. Então, os tribunais eles têm se movimentado no sentido, sim, de reconhecer um campo bastante aberto, bastante ativo para o assistente da acusação. Pois é, doutor Anderson, tradicionalmente o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública, é isso? Como é que a jurisprudência tem conciliado essa titularidade com a atuação supletiva do assistente de acusação? Então, a titularidade sempre vai permanecer, né? Então, cabe ao Ministério Público, no prazo legal, oferecer a denúncia, e caso ele ordene o arquivamento, não cabe à vítima discutir isso. É um poder da acusação, é um poder do Ministério Público. No caso, a vítima, no máximo que ela vai poder fazer é levar à instância superior do Ministério Público para poder requerer novamente que a denúncia seja oferecida, mas ela não tem esse poder de provocar o Estado juiz caso o Ministério Público não se mantenha inerte. O grande problema é a inércia do MP, que tem legitimado aí o ofendido a se manifestar e, inclusive, mover o judiciário, atuando aí, praticando atos, levando provas, inclusive recursos. Então, a titularidade do Ministério Público continua sendo intocada, continua sendo mantida. Inclusive, nós temos hipóteses aí que o assistente da acusação ele fica limitado a atuar nos limites da denúncia. Ele não pode, por exemplo, o Ministério Público denunciou e entendeu que o meio que o crime foi praticado não é cruel. O assistente ele não pode brigar pela crueldade se o Ministério Público entendeu que não é cruel, né? Então, eu como assistente já tive esse embate em que o Ministério Público denunciou um fato por homicídio, em que uma pessoa foi assassinada às 3 horas da tarde numa via pública com um tiro de calibre 12 na barriga e ficou agonizando por muito tempo no sol quente até ir a óbito. Ao ver do assistente da acusação, aquilo ali era um meio cruel. O Ministério Público não trouxe a qualificadora. Nós, como assistentes, tentamos discutir a inclusão dessa qualificadora e a jurisprudência ela foi consolidada no sentido de que a titularidade para oferecer a denúncia e entender se há qualificador ou não é do MP. Então vejam que o Ministério Público continua sendo o titular, isso não muda. Caso ele ofereça a denúncia, nós como assistentes ficamos totalmente limitados no âmbito da denúncia. Todavia, no curso do processo, suponha, o juiz entendeu que uma das qualificadoras que o Ministério Público postulou não está presente. E o Ministério Público se manteve inerte. Então é na inércia do MP que o assistente ele tem aí conseguido um espaço importante no cenário processual. Essa inércia do Ministério Público, veja, o titular continua sendo ele, a imputação penal continua sendo dele, todavia, quando o processo é iniciado, mas no meio do jogo o Ministério Público se mantém inerte em alguma das questões que ele mesmo postulou lá no início, aí sim a jurisprudência ela tem conferido ao assistente uma participação bastante importante, não de um mero coadjuvante, mas sim de uma parte central no processo penal. E esse é um entendimento consolidado já sobre esses limites da atuação do assistente de acusação ou ainda existem divergências relevantes entre turmas, tribunais? Existem sim, Tiago, existem sim. Existem ainda alguns resquícios do próprio sistema antigo em que os tribunais eles limitam o poder do assistente da acusação, principalmente no que tange ao âmbito recursal. É muito comum tribunais entenderem que o assistente ele atua ali abaixo do MP e não em conjunto com o MP. Então entendem que o assistente ele só pode o que o MP pode. E se o MP não fez, o assistente também não pode fazer. Então ainda alguns tribunais não estão cedendo esse espaço, o próprio STJ e o STF cedem ao assistente da acusação. Então não é uma posição consolidada. Existem vitórias que o assistente só tem conseguido no âmbito do STJ, porque infelizmente nos tribunais estaduais ainda existe sim essa limitação. Então não é um entendimento tão consolidado assim. Ok. E como que a jurisprudência tem tratado o papel da vítima dentro desse processo penal, especialmente depois do avanço aí de uma visão mais centrada em direitos fundamentais? A vítima ela tem assumido um papel central, inclusive podendo atuar como assistente da acusação não só para ser intimada para audiência, não só para depor,
não só para acompanhar de longe o processo criminal do qual ela foi vítima, mas atuar sim dentro do processo, praticando atos através de um advogado habilitado. Então a vítima ela tem sim tido um papel de destaque, né? Nós observamos muito isso, principalmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, nos crimes que envolvem a criança e o adolescente, agora com a lei Henri Borel, né? Ganhando força e dando novos contornos aí ao nosso direito penal. Então, a vítima ela tem sim sendo vista como uma parte principal, né? Como alguém que não é só aquela pessoa que vai dar início à persecução penal, mas aquela pessoa que tem sim o direito de não só acompanhar, como praticar atos, como recorrer, como questionar, formular perguntas e buscar ali justiça, né? Afinal de contas, a vítima, ela sofreu, ela teve a violação àquele bem jurídico. Então, ela não pode ser tratada como coadjuvante no cenário em que o bem jurídico perdido foi dela. Então, o Estado, apesar de ser o guardião, de ser o detentor do direito de punir, ele não pode ignorar que a vítima tem o interesse, né? Afinal de contas, como dito, a vítima ela foi vítima de uma tentativa de homicídio. Muitas vezes, os reflexos disso vão levar consequências para a vida dela inteira. É o patrimônio dela que é reduzido através de um roubo que, além do dano material, vai gerar um dano psicológico àquela vítima. O direito não tem ignorado que a vítima ela tem um papel central e peculiar dentro da persecução penal, né? Dando aí poderes à vítima e garantias à vítima de que ela não vai somente acompanhar o processo como era no passado. Era muito comum no passado a vítima só ser chamada para audiência e depois ela ficava sabendo o resultado, ponto e acabou. Agora não, né? A vítima ela é comunicada, a vítima ela tem o direito de participar, a dignidade da pessoa humana da vítima, através da vitimologia, está sendo muito, muito preservada pelo judiciário. Então, o olhar antigamente, que era só para punir, 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 ele está mudando. Ele tem olhado também para o lado da vítima, como uma participante ativa do processo que vai trazer aquela punição, e não só como meio de prova. Essa ampliação da atuação do assistente de acusação, ela pode ser vista então como um fortalecimento do contraditório, né, doutor? Ou tem risco aí, algum risco de desequilíbrio no sistema acusatório com isso? Eu não vejo como um reforço do sistema contraditório, mas sim um reforço de que o sistema é acusatório. Então, o contraditório, ele diz respeito às provas que o réu pode utilizar para poder contraditar aquilo que está sendo imputado a ele. Então, a ampla defesa e o contraditório, elas resguardam o direito do acusado de se defender das imputações. Mas quando a gente confere à vítima um papel importante no processo penal para atuar junto com o órgão acusador, inclusive podendo recorrer quando o acusador não recorre, eu vejo que isso é um reforço ao sistema acusatório, em que o artigo 156 do CPP diz: o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se o Ministério Público, que é um órgão do Estado, está acusando, mas ele não sofreu ação delitiva, mas tendo como assistente a própria vítima que participou, que sofreu a ação, que sofre com as consequências, eu vejo que esse é um reforço muito grande ao sistema acusatório, né? Inclusive, é muito comum, hoje, com o sistema acusatório e esse poder conferido ao assistente da acusação, o Ministério Público ligar para a vítima, fazer reuniões com a vítima, estar em contato direto com a vítima para requerer dados, requerer provas, coisas que antes não aconteciam, né? O Ministério Público ele se restringia ali ao que o delegado mandava para ele no inquérito policial. Hoje não mais. Então, como assistente da acusação, a vítima ela passa a ter contato direto com o MP. Afinal de contas, eles estão juntos na persecução penal. Então, eu vejo que a vítima tendo a ampliação desse poder no processo penal é um reforço efetivo para consolidar o sistema acusatório. Para a gente fechar aqui, doutor Anderson, olhando então para a jurisprudência recente, é possível a gente afirmar, dizer que há uma tendência de maior protagonismo da vítima no processo penal brasileiro ou não? Sem dúvidas, sem dúvidas. Quando a gente fala disso, inclusive, havia uma discussão muito grande sobre o artigo 271 do Código de Processo Penal, que traz os poderes que o assistente da acusação tem, ser um rol taxativo ou um rol meramente exemplificativo, ou seja, o assistente só pode fazer o que está lá, ou aquilo ali é uma parte do que o assistente pode fazer. Então havia muita discussão a respeito disso.
E a gente tem visto agora que, principalmente o STJ, ele tem se posicionado no sentido de que o rol é exemplificativo, né? Por exemplo, uma questão interessante para deixar isso muito claro. Antigamente, nós tínhamos a ideia de que os poderes do assistente, eles só poderiam ser exercidos para recorrer depois que o processo já tivesse tido sentença, que o processo já estivesse andando, ou seja, o réu já foi citado, a tríade processual já foi formada, e só a partir de então é que o assistente poderia recorrer das decisões que o Ministério Público não fizesse. Ou, caso ele fizesse, o assistente poderia arrazoar. O que isso quer dizer? Antes da citação do réu, o assistente não poderia participar, porque entendia-se que ali a relação era entre o Estado juiz, o Ministério Público e o réu. O assistente ainda não poderia se manifestar, afinal de contas, o Código de Processo diz que o assistente ele se manifesta somente na fase processual. E entende-se que o processo ele só começa com o recebimento da denúncia, né? Então, o assistente não teria o poder de atuar antes disso, o que era uma limitação. Só que nós tivemos uma decisão recente do STJ muito interessante, em que o Ministério Público denunciou uma pessoa pelo crime de tortura e pelo crime de lesão corporal. E o juiz, ele rejeitou a denúncia pelo crime de tortura e recebeu a denúncia somente pelo crime de lesão corporal. Então, veja, o juiz rejeitou a denúncia no que tange ao crime mais grave, que é um crime equiparado a hediondo, que tem todas as mazelas, né, de um crime hediondo, e aceitou a denúncia por um crime de lesão corporal, que em tese é um crime grave, porque é um crime com violência, mas é um crime que, no fim do fim, para a pessoa efetivamente cumprir pena em regime fechado, depende de muitos fatores, porque não é a regra, né? A pessoa que comete um crime de lesão corporal, em tese, ela não vai para a cadeia. Então, o assistente da acusação, no caso a vítima, se revoltou com isso. Como assim? O crime mais grave foi rejeitado e o crime menos grave vai dar sequência? E o pior, Tiago, o Ministério Público não recorreu. O Ministério Público se manteve inerte, entendendo pelo prosseguimento só pelo crime de lesão corporal. O assistente da acusação, ele recorreu, o que em tese os tribunais não reconheciam. Afinal de contas, a denúncia não tinha sido recebida, então o assistente da acusação não teria legitimidade para discutir isso. E o tribunal entendeu por manter a ilegitimidade do assistente sob o argumento exato de que não cabe ao assistente discutir quais crimes o Estado vai julgar ou não. Cabe ao assistente discutir as provas quando o processo já está em curso, e não antes do processo ser iniciado. Isso foi parar no STJ. E o STJ passou a entender que o assistente tem sim legitimidade para recorrer quando a denúncia ou a queixa não é recebida. Então, olha que interessante. O assistente ele passou a ter legitimidade para questionar, inclusive, o recebimento ou não da denúncia, coisa que, em tese, era só o papel do Ministério Público. Então, isso é um ganho muito grande para a vítima, é um ganho muito grande para o assistente da acusação. É uma vitória, é uma conquista, porque mostra que a vítima ela tem assumido, sim, um papel de destaque e não de mero protagonismo no processo criminal brasileiro. Então, foi um marco muito interessante, foi um precedente muito importante para a vítima que antes ficava à margem do processo penal. Ela ia na delegacia, prestava o seu depoimento, aguardava se viraria ou não ação penal aquilo ali. Se virava ação penal, depois ela era intimada para depor e ela só ficava sabendo do resultado quando a sentença saísse. Hoje não. Hoje ela pode ter, pela decisão do STJ, a atuação mesmo antes do processo começar. Caso o juiz não receba a denúncia pelo crime que ela entende que ela foi vítima, ela passou a ter o direito de recorrer judicialmente para poder questionar isso no tribunal, inclusive com o advogado podendo fazer sustentação oral para os desembargadores. Então isso é uma vitória muito grande, sim, né, onde a vítima ganha, sim, um grande papel de destaque. Ok, doutor Anderson Costa, muito obrigado por essa participação esclarecedora aqui no STJ no seu dia. Agradeço, estou à disposição, é uma alegria enorme, contem comigo. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.